Aleluia! Bom dia, amada igreja. Estamos dando início a mais um culto dominical da manhã e o nosso coração se alegra e regozija no Senhor, o Deus da nossa salvação. Gostaria de pedir que, por gentileza, você aí da sua casa ou do seu trabalho, ou onde quer que você esteja, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade que Ele nos dá de começar a semana cultuando a Ele. Pai, nós queremos bendizê-lo e honrá-lo por quem Tu és, por todos os Teus feitos, por todas as Tuas maravilhas. Senhor, eu coloco diante de Ti cada um dos meus irmãos, de uma maneira tão especial, Pai. O Teu amor e a Tua misericórdia têm nos alcançado todos os dias e nós queremos agradecê-lo, Pai, porque por mais que não mereçamos, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos declarar essa verdade através de canção. Obrigada, Jesus. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom.
Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento você pode colocar a mão sobre o seu coração. Talvez algumas pessoas tenham questionado você. Se Deus é bom, por que Ele tem permitido isso tudo? Deixa eu dizer uma coisa. Nenhuma circunstância pode mudar quem Ele é. Por mais que aqui na terra esteja tudo confuso, o reino do Senhor é inabalável, permanece inabalável, e o nosso Deus permanece fiel. Ainda que o nosso lado humano faça questionamento, a resposta do Senhor nessa manhã é que tudo está cooperando para o nosso bem, porque nós amamos o Senhor e nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem. Você pode dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Glorificado seja o nosso Deus. Fique agora, meu irmão, com o Lagoinha News. Deus abençoe. Olá pessoal, a graça e a paz. Hoje nós estamos com o Lagoinha News em um formato bem diferente. Com o intuito de informá-los a respeito do surto do coronavírus, nós trouxemos o Pedro Vilar, que é biólogo, formado em mestre da ciência da saúde pela Santa Casa. Então, Pedro, eu queria saber de você a respeito da higienização da população. Qual a importância disso? A higienização ela é muito importante, visto que isso reduz o coronavírus, é um vírus respiratório, e o processo de lavagem das mãos ela é muito importante, até mais importante que o uso do álcool. As pessoas ficaram um pouco preocupadas com esse uso do álcool, né? Saíram comprando todos os estoques. Como estamos vivendo em um momento de quarentena, a própria lavagem das mãos de forma correta já reduz significativamente a infecção pelo coronavírus. A gente pode deixar o álcool guardado para uma situação de emergência, onde você não tem como lavar as mãos, e aí você pode utilizar o álcool em gel, o álcool 70%, tem que ser nessa porcentagem, 70%. Então, esse álcool que as pessoas têm comprado no supermercado, que é 56%, ele é utilizado para limpeza, mas ele não tem nenhum poder para matar o vírus, ele não consegue matar o vírus, né? O vírus ele tem uma capinha de gordura, e o álcool resseca essa capa, e aí ele se rompe e morre por causa disso. A própria lavagem das mãos, ela já vai fazer esse trabalho. E em relação ao domicílio, na parte doméstica, não tem necessidade de utilizar o álcool para limpar a superfície. Pode utilizar outros desinfetantes, né? O cloro, o lisoforme, pinho-sol, que são desinfetantes que têm essa capacidade também de neutralizar esses tipos de vírus. E isso também ajuda, né, para as pessoas que não têm, às vezes, condições de comprar o álcool ou que não encontram o álcool no supermercado, porque o estoque está em baixa. E falando das pessoas infectadas, Pedro, muitas dúvidas surgem. Uma delas foi,
alguém que já foi infectado por esse vírus pode contraí-lo pela segunda vez? Então, quem foi infectado pelo Covid-19, que é essa nova cepa do coronavírus, ele não vai ser infectado novamente por esse mesmo vírus, né? A gente tem na cabeça da gente que a gente gripa várias vezes, a gripe é um vírus, só que a gente gripa com vírus diferentes, com cepas diferentes desse vírus. O mesmo vírus não tem a capacidade de infectar novamente, por quê? Porque nós criamos um processo que é chamado de memória imunológica. Então, nós temos uma memória, células do nosso sistema imunológico, que vão ter efeito contra uma nova infecção com esse vírus. Então, nós vamos ter produção de anticorpos, células trabalhando, e aí a gente não se infecta novamente. O que as pessoas ficaram um pouco preocupadas, né, espalharam alguns vídeos, inclusive, sobre o coronavírus já é um vírus existente, é um vírus que infecta até cachorros, né? Sim, é um vírus existente, mas essa nova cepa, o Covid-19, ela surgiu tem poucos meses. Então, é um vírus novo, mas de uma família que já existe há algum tempo. E por falar em animais, Pedro, surgiu também muitas fake news dizendo que os animais poderiam passar esse vírus. Isso de fato procede? Sim, uma das suspeitas na China é que a infecção primária veio do morcego. Isso procede, nós temos essa capacidade de pegar vírus de alguns animais. A gente tem que entender que é um vírus mutante. Geralmente, esses animais eles não desenvolvem a doença, eles são chamados vetores, né? Igual a gente tem um exemplo clássico aqui no Brasil, que é o Aedes aegypti, que ele é um vetor do vírus da dengue. Ele não desenvolve dengue, quem desenvolve dengue é a gente. Ele vai transmitir o vírus. Então, eles acreditam que uma das espécies que transmitiram esse vírus para a espécie humana foi, né, o morcego. Na China, eles costumam se alimentar de iguarias e eles se alimentam também de morcego. E essa infecção pode ter sido proveniente disso. Não é algo novo, por isso que é importante a gente se atentar a uma literatura científica, a algo correto, e não acreditar em fake news, os vídeos que as pessoas espalham. Por quê? Porque um artigo científico publicado em 2007, falando sobre o risco do consumo de morcegos na China e a possível infecção com corona, ou seja, foi lançado em 2007, já tem muitos anos, e foi negligenciado, as pessoas não deram muita atenção. E aí, hoje, nós estamos colhendo os frutos disso. Por isso que é importante a gente se alimentar de informações que realmente são verdadeiras e não ficar escutando qualquer coisa que a gente tem aí pela internet. Os animais domésticos, eles têm um poder de transmitir também esse vírus ou de contraí-lo? Não, os animais que nós temos em domicílio, não. Cachorro, gato, aves, não. Eles não vão ser possíveis vetores, né, transmitir essa infecção para a gente. O máximo que pode acontecer é um animal que está andando na rua e aí o vírus está em alguma superfície, ele tocar e carregar esse vírus para dentro do domicílio. Sim, por isso que nós estamos numa quarentena, para ficar em casa mesmo, recluso nos lares e sair somente se necessário. Né, precisou fazer uma compra, aí uma pessoa só vai, se direciona até o supermercado, de preferência com máscara, blusas, né, de manga comprida, calça jeans, sapato fechado, vai, faz as compras, volta para dentro de casa, limpa todos, aí sim pode utilizar o álcool 70 para limpar os alimentos, né? Então comprou um saco de arroz, limpa com álcool 70, tira essa roupa, lava com sabão normal, igual a gente costuma fazer, né? O próprio processo de lavagem já tem capacidade de matar o vírus, e toma um banho, que também é importante, porque se o vírus cair em alguma outra superfície da pele, nesse momento você vai, né, ele vai ser limpado, né, vai ser levado pela água. O que é importante frisar também é não ficar tocando, né, as regiões de mucosa. Quais regiões são essas? Boca, nariz, os olhos, que são locais por onde o vírus ele pode penetrar e infectar, né, nos infectar. Então, vai se direcionar até o supermercado, usa a mão não dominante. Então, se você é destro, usa a mão esquerda, se você é canhoto, usa a mão direita, porque a gente tem a tendência de colocar a mão dominante no rosto, nos olhos, na boca. Quando você usa a mão não dominante, dificilmente você põe ela. Isso também diminui a propagação do vírus. E andando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, também nos bairros, a gente vê muitas pessoas usando máscaras. Necessariamente, quais pessoas devem usar a máscara? São as que estão contaminadas ou com suspeitas, ou quem não quer ser contaminado? Então, o uso de máscara por pessoas que não querem ser contaminadas, ou seja, pessoas que são saudáveis e estão com medo de pegar o vírus, ele pode ser indicado em algumas circunstâncias, mas a máscara, essa máscara que a gente tem, descartável, ela protege muito mais de um possível espalhar da infecção do que de você contrair. Então, vamos supor, eu estou contaminado. Eu vou usar a máscara porque isso vai proteger as pessoas que estão ao redor.
muito mais do que se eu não estou contaminado e uso máscara para me proteger de uma possível infecção. Então, quem está com suspeita de infecção, ela vai ter que se resguardar, vai ter que usar máscara, e a gente usa também, nós que não estamos infectados, para proteger, mas não, a eficácia da proteção não é a mesma. A proteção é muito maior para quem está infectado e a máscara vai permitir com que a infecção não se espalhe. E o interessante também, Pedro, que eu gostaria de saber de você, que já é formado na área e tem um conhecimento, é sobre os malefícios das fake news que temos visto em grupos de família, em grupos de igreja e também em conversas privadas do WhatsApp. Então, pessoal, agora eu gostaria de chamar a atenção, essa pergunta é muito pertinente. Nós já passamos por vários problemas no nosso país com essas notícias que são espalhadas, essas fake news. Isso não traz nenhum benefício, isso só traz malefício. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que é um Deus de verdade, não é um Deus de mentira. E eu não preciso aqui pregar e falar para vocês quem é o pai da mentira. Então, se é fake news, é mentira, não provém de Deus, não é algo que precisa ser espalhado. A fake news ela atrapalha muito, visto que agora os estudos estão sendo feitos com um medicamento para o tratamento do coronavírus. Esse medicamento ele já existe, ele já é utilizado para tratar lúpus e portadores de malária, e eles estão evidenciando, né, através de experimentos científicos, que ele tem um possível efeito nas células infectadas. Mas ainda é um estudo que não tem uma literatura publicada, né, algo certo, ainda estão sendo feitos testes, e as pessoas já estão espalhando essa notícia, e os estoques desses medicamentos já estão sendo requisitados nas drogarias. Isso não ajuda, isso só atrapalha. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que se uma das pessoas que faz o uso constante, regular desse medicamento necessitar, ela não vai ter esse medicamento disponível porque as pessoas foram lá e compraram. Segundo, se as pessoas começarem a tomar essa medicação por conta própria, a gente precisa entender que nós estamos falando de um vírus, esse vírus ele é mutante, só no Brasil ele já sofreu duas mutações. Só que a gente ainda não sabe como ele vai se comportar num clima tropical como o nosso. Ele pode ter uma virulência baixa, ou seja, ele vai se espalhar de forma mais tranquila, ou ele pode ter uma alta virulência, se espalhar com muita facilidade. Nós vamos ver isso com o passar desses próximos dias. E se a gente começa a tomar uma medicação de forma indevida, isso pode causar uma nova mutação no vírus, uma resistência à medicação. E aí as pessoas vão espalhar um vírus que já é resistente à medicação. Então, isso não é bom. A gente não, nesse momento, nós não vamos agir de forma precipitada. Nós vamos filtrar essas informações. Existem plataformas importantíssimas, por exemplo, o Google Scholar, onde nós temos acesso a artigos científicos que são publicados. Lá você pode tirar suas dúvidas, muito mais que jogar no Google ou num grupo do WhatsApp. Então, viu uma notícia alarmista, não espalha. Procura saber primeiro, procura saber se realmente é verdade, para depois você passar isso para frente, porque isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo atingidas por isso, né, por essas notícias mentirosas. Né. Além disso, tem uma outra fake news sendo espalhada sobre o uso de água morna com sal, que o vírus vai ficar parado aqui na garganta. Se a pessoa faz gargarejo com água e sal, água morna, ela vai matar o vírus. Isso é mentira, isso não existe, tá? Isso é fake news. Eu sei que tem muitos profissionais se intitulando médicos, cientistas, pesquisadores, falando isso, mas se você procurar bem, você vai ver que essas pessoas não são nem formadas, são pessoas que se dizem ser para espalhar essas mentiras, e isso atrapalha. Por quê? Porque se uma pessoa está infectada e ela acha que fazendo isso vai curar, ela acha que está curada, ela vai fazer o quê? Ela vai sair de casa, ela vai conversar com as pessoas, ela vai espalhar essa infecção. Então, o momento agora não é de espalhar fake news, é o momento realmente de respeitar a quarentena, né? Não é o momento de sair para passear, é o momento de ficar em casa, recluso. Aproveite esse momento com a família, aproveite esse momento para buscar o Senhor e gaste tempo com isso, porque se a gente gasta tempo com isso, a gente não vai gastar tempo espalhando fake news. E, Pedro, para finalizarmos essa entrevista, eu gostaria de saber de você quais são as pessoas, de fato, que são mais sensíveis a esse vírus, que podem trazer a mortalidade delas, e também o porquê dessas pessoas serem tão frágeis para esse vírus. Então, existem alguns grupos de risco, os principais são os idosos, né, acima de 60 anos, portadores de algumas doenças, por exemplo, portadores de patologias cardíacas, diabetes, problemas pulmonares. Essas pessoas elas são mais sensíveis porque o vírus ele usa como substrato principalmente o pulmão. Né? Então, ele é um vírus que infecta o tecido pulmonar e no intestino.
Por isso que um dos sintomas principais é essa falta de ar e a diarreia. Com o passar da idade, né, os órgãos eles envelhecem junto com a gente, então por isso o pulmão ele já não tem mais a mesma eficiência no trabalho do que de um jovem, por isso que o quadro é mais grave nessas pessoas, e as pessoas que são portadoras dessas outras patologias, elas já têm uma doença de base, a gente chama isso de doença de base, que pode propiciar uma piora no quadro de infecção pelo coronavírus. Além disso, pessoas que estão em tratamento para câncer, pessoas que são soropositivas, né, portadoras de HIV, que são pessoas que têm um sistema imunológico comprometido, não é uma regra, né, mas pode ter o sistema imunológico comprometido, e por isso a infecção pode ser muito pior. Só que nós precisamos entender, que eu vou repetir essa informação, o vírus está agora, pela primeira vez, num ambiente tropical. A gente não sabe como isso vai se comportar. O vírus matou mais pessoas idosas, mas ele também matou pessoas jovens. E se não matou pessoas jovens, essas pessoas jovens elas foram vetores de contaminação para essas pessoas idosas. Por isso que a gente precisa se cuidar. A gente não sabe como ele vai se comportar, né? A gente pode dar de exemplo a Itália, que não respeitou a quarentena, as pessoas acharam que era uma férias, foram para a praia, foram se divertir, e foram quase 3.000 mortes. A Itália é um país muito pequeno, né? Menor do que o estado de Minas Gerais. E já foram quase 3.000 mortes, várias pessoas com problemas, várias pessoas contaminadas. Isso trouxe um problema muito grave para o sistema de saúde do país. E nós não estamos, mesmo estando um país continental, um país muito grande, com vários hospitais, mas a gente não está preparado para que essas pessoas tenham esses quadros mais severos, todos de uma vez só. Por isso eu reitero o respeitar a quarentena. Respeitem a quarentena, porque isso vai salvar a população brasileira. Se a gente não respeitar a quarentena, nós vamos colher o fruto disso, e não é bom. Pedro, muito obrigado mais uma vez por ter nos dado um pouco do seu conhecimento para ajudar. Eu que agradeço. Essa população que talvez desconheça algumas coisas e aderem a algumas fake news, isso só atrapalha. Para você que está nos assistindo nas redes sociais, não deixe de nos seguir, de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo, para poder aprender um pouco mais sobre esse vírus que tem sido tão assustador para a população brasileira. Que Deus te abençoe e até a próxima. E fique agora com o nosso sermão. Bom dia, amada igreja. Graça e paz, né? Que o Senhor esteja aí nos nossos corações, né? Que o Senhor está aí na sua casa, está com você, está conosco aqui também, né? E hoje, né, o Senhor tem uma palavra revelada dos céus para nós, nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa, em nome de Jesus, né, que o Senhor ele venha trazer a revelação da palavra dele ao meu e ao seu coração nesta manhã. Amém? Grandioso Deus e soberano Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu apresento, Senhor, esta palavra. Porque esta palavra, Senhor, não é minha, mas é a do Senhor. É a palavra que liberta, que restaura, que vivifica, que traz vida, que traz esperança. Senhor, venha falar, Pai, segundo a Tua vontade nos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no seu trabalho, né? Talvez você está vendo até dentro do ônibus. Abra a sua palavra em Salmos 51, em nome de Jesus, para que possamos, né, meditar na palavra do Senhor. Amém? Aleluias. Em Salmos 51, meus queridos, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito. Me faz reconhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo,
e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito aquebrantado, coração compungido e contrido, não desprezarás, ó Deus. Faz-me bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Meus queridos, a palavra do Senhor nessa manhã, quer nos trazer ao arrependimento. Nós temos vivido, dias difíceis, dias assim que o Senhor, Ele quer que voltemos para a face dEle. E o Senhor, Ele colocou no meu coração essa passagem acerca da confissão e arrependimento do salmista Davi, a qual, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, o Senhor, Ele traz ao coração do salmista Davi um grande arrependimento. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, 12, fala acerca do pecado, da iniquidade do salmista Davi, a qual os seus exércitos, os reis foram para a guerra, e por um motivo, talvez de cansaço, de desânimo, Davi fica em Jerusalém. E esse ficar em Jerusalém, Davi, ele andando no seu palácio, andando ali, no seu palácio, ele avista na janela Betseba. E ela ali tomando banho, ele fica seduzido. E logo ele procura saber quem é aquela mulher, manda trazer aquela mulher. E aí, o texto nos diz, no capítulo 11, de 2 Samuel, que ele se deita com essa mulher, e do fruto deste pecado, ela engravida. O que o texto, meus queridos, Salmo 51 diz acerca da iniquidade, do pecado. Davi, ele foi tentado, Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi tentado, foi seduzido, cedeu aos desejos da carne, aos prazeres da carne, mas, meus queridos, todo pecado, ele traz uma consequência, a qual a consequência desse pecado foi Betseba ficar grávida. Meus queridos, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos à essência, é tempo de olharmos somente para o Senhor, que é o total consumador da nossa fé. Eu não sei como você se encontra aí na sua casa, eu não sei como você se encontra, onde você está, como está o seu coração, mas o Senhor, Ele quer nos trazer ao arrependimento. Quando o profeta, ele é usado pelo Senhor a exortar Davi, o Espírito Santo de Deus traz a Davi um convencimento do seu pecado.
E no Salmo 51, já no versículo 1, Davi diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quando Davi, ele pede ao Senhor para apagar as suas transgressões, é porque o Espírito Santo de Deus já trouxe ao coração dele o convencimento do seu erro. Davi, ele trama a morte do marido de Betseba. Ele tenta forjar toda uma situação para que essa gravidez fosse encoberta. Quem supostamente poderia ser o pai, na trama de Davi, teria que ser o esposo. Mas o plano de Davi foi por água abaixo. E hoje, meus queridos, nessa manhã, eu creio que o Senhor, eu tenho certeza disso, que o Senhor, Ele quer trazer ao meu e seu coração um grande arrependimento. No versículo 3 ao 5, Davi reconhece a gravidade do seu erro, do seu pecado, que diz assim: pois reconheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo o teu falar e puro o teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus queridos, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para trazer vida. Vida em abundância. O diabo, ele acusa, mas o Espírito Santo de Deus, ele convence do verdadeiro arrependimento, porque ele é bondoso, ele é misericordioso. Segundo ponto, arrependimento é uma virtude divina. Quando nós arrependemos, nós somos cobertos por essa virtude divina. Arrependimento significa mudança, transformação, novas atitudes, novos pensamentos, renovação de mente, renovação de comportamento. Quando arrependemos, o Senhor, Ele escreve na nossa vida, na sua vida, uma nova história. O pecado, ele traz profunda tristeza, traz remorso. No versículo 8, diz assim: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi tinha necessidade de se alegrar no Senhor, porque o coração dele estava contrito. Porque o Espírito Santo de Deus trouxe a ele o convencimento. Meus queridos, há uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele produz morte, ele escraviza, ele traz tristeza, ele traz peso na alma, ele traz uma condenação, ele traz um jugo tão pesado. O remorso, ele traz até questões somáticas, vão somatizando no corpo dores. O arrependimento não. O arrependimento, ele produz vida, liberdade, transformação, renovo, retorno para Deus, transformação de mente. E quando nós somos convencidos do nosso erro, do nosso pecado, o Senhor, Ele vem trazendo refrigério para a nossa alma, porque o jugo do Senhor, ele é suave, o seu fardo, ele é leve, ele não é pesado. Aleluias. Terceiro ponto. O profeta Davi, ele passa a ter nojo deste pecado. No versículo 1 e 2, o 7, ele fala, né? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Purifica-me como isopo,
e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Havia uma grande necessidade no coração de Davi, de ser limpo, de ser restaurado, de ser modificado pela glória do Senhor, pelo poder do Senhor. E ele clama ao Senhor, pedindo ao Senhor que lavasse, não por fora, mas por dentro. A Bíblia diz, meus queridos, lavai, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É tempo de rasgar o nosso coração, porque dele procede o dom da vida, o nosso coração. O nosso coração, ele concentra as emoções. E o Senhor, ele esquadrilha o seu coração, a sua mente nesta manhã. Rasga o seu coração diante do Senhor. Apresenta para Ele o que te faz separação. Porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. O pecado, ele impede das nossas orações chegarem ao Senhor. Aleluias. No livro de Isaías, capítulo 1, 18, diz que mesmo que os seus pecados estejam como a escarlata, eles se tornarão brancos, brancos como a neve. Se tornarão brancos como a neve. E somente o Senhor, ele pode fazer. Somente o Senhor, ele pode trazer à existência aquilo que o inimigo tentou roubar, aquilo que o inimigo tentou tirar de você, a essência da adoração. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E eu vejo a grande necessidade do salmista Davi, a necessidade do seu coração de retornar a Deus. O temor. O Espírito Santo de Deus veio, convenceu o profeta do seu erro, da sua trama, da sua queda, da maldade, do seu coração, que maquinou o mal. Mas o Espírito Santo de Deus, ele trouxe a ele o convencimento de todo o erro. E no verso 10 e 12, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa necessidade de retornar ao Senhor do profeta Davi. Cria em mim, Deus, um coração puro. Eu não quero ficar mais com esse coração que estava maquinando o mal, um coração que estava cobiçando as coisas alheias, cobiçando as coisas mundanas. Cria em mim um coração puro que só vem do Senhor e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito que não cogita para as coisas da carne, mas sim para as coisas do Espírito. Cria em mim um coração puro diante do Senhor. O desejo do profeta, do salmista Davi era retornar do zero. Senhor, faça nova todas as coisas, faça novo tudo em mim. E o Senhor, nesta manhã, meus queridos, quer fazer tudo novo dentro de você. Não importa como está a sua situação, mas o Senhor, Ele quer mudar a tua história. O Senhor, Ele quer mudar o teu quadro. Nós estamos vivendo uma situação terrível no mundo. Mas eu creio que no livro de Abacuque diz que o justo, ele viverá pela fé. E eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você venha viver pela fé, que você não venha viver o que os nossos olhos estão vendo na atualidade. Os nossos olhos estão vendo caos, estão vendo uma crise sobre o mundo. Os nossos olhos estão vendo uma catástrofe, até mesmo uma desesperança. Mas eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o justo viverá pela fé. Nós precisamos viver pela fé. Nós não podemos viver por vista, porque se vivemos por vista, vamos desesperar.
Vamos fazer as coisas até mesmo que o mundo quer que vivamos, quer que façamos, mas se vivermos pela fé, vamos ver o sobrenatural do Senhor alcançando a tua casa, a tua família, todos aqueles que levam o teu nome por herança. Aleluias. E Davi, ele é perdoado, porque ele se aquebrantou diante do Senhor. Ele rasgou o coração dele diante do Senhor e pediu ao Senhor: Senhor, me perdoa por maquinar o mal. No versículo 11, 12, diz assim: não me repulses da tua presença, nem tires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Quando Davi, ele pede, né, ao Senhor, ele fala para o Senhor essa necessidade: coloque em mim um espírito voluntário, eu quero ter novamente a alegria da tua salvação. Porque quando o homem ele cai, vem sobre ele uma grande trevas, vem uma grande escuridão. Mas quando há um arrependimento, a salvação ela alcança. E a pessoa ela volta a viver conforme a vontade de Deus, ter comunhão com Deus. O pecado, ele tira toda a comunhão, mas o arrependimento, ele traz a comunhão com o Senhor novamente. E o salmista Davi, ele tinha essa necessidade. Como pode, né, meus queridos, o profeta, um homem sendo muito usado pelo Senhor, igual Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele deseja a mulher de Urias, ele fica com a mulher de Urias, ela é engravida, e ele tenta tramar toda a história, né, em Samuel, 2 Samuel 11, ele tenta tramar toda uma história, todo um cenário, para que esse filho, né, Urias fique com Betseba, e esse filho seja de Urias, mas o plano dele foi para água abaixo. Aí ele forja, né, um assassinato, faz com que Urias vá para a guerra, fique na ponta de frente dos soldados, e, consequentemente, ele seria um dos primeiros a morrer, e assim aconteceu. Então, ele criou todo um cenário, toda uma situação, toda uma circunstância para encobrir a multidão de pecado, para encobrir a multidão de erro. Mas a misericórdia do Senhor alcançou Davi, porque houve arrependimento. Mas para que esse arrependimento chegasse a este homem, Deus enviou um profeta. E muitas vezes, meus queridos, o Senhor ele envia profetas na sua vida para falar com você, para falar comigo, a respeito do que nós estamos fazendo, a respeito de como estamos andando. E às vezes não damos ouvidos. Mas eu ministro sobre a tua vida nesta manhã, sobre onde você está. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha te convencer, nos convencer ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma metanoia, uma mudança de mente. E eu creio que o Senhor, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu nas escrituras dele, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Eu quero ler com você, 2 Samuel 12. Segunda Samuel 12, 12. Aonde o profeta Davi, ele reconhece também, né, a sua iniquidade. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás.
quando há um reconhecimento dos erros, dos atos, o Senhor, Ele é bondoso e misericordioso para perdoar. O Senhor é misericordioso e bondoso para perdoar. Em Salmo 51, do 13 ao 17, a restauração, ela chega na vida de Davi. Davi se propõe a estar sendo usado pelo Senhor para estar proclamando a sua glória aos que não conhecem e oferecendo como um sacrifício quebrantado ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito aquebrantado, um coração compungido e contrido. Não despreza, ó Deus. O Senhor quer de nós um coração aquebrantado, compungido e contrido diante dEle. E Ele não despreza. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. E que o Senhor, Ele venha trazer aquela essência que possa ter sido perdida. Aquela essência, né, que pode ter sido roubada por Satanás. Mas nós estamos vivendo, volto a dizer, no momento em que precisamos nos arrepender a cada dia. Nos arrepender a cada dia. Porque o nosso Deus, Ele está de braços abertos, dizendo, vem filho amado, vem filho amado. Eu quero colocar um anel no teu dedo. O anel de aliança. Um anel de aliança. Eu quero salvar a tua vida, eu quero salvar a tua casa, todos aqueles que levam o teu nome por herança. E o Senhor diz para a tua igreja nesta manhã, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei. E muitas vezes, meus queridos, nós que saímos desse plano de salvação, mas o desejo do Senhor é que todos nós sejamos salvos. Todos nós sejamos libertos. Coloca a mão no seu coração aí na sua casa. Eleve o seu pensamento ao Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu apresento para o Senhor, Deus querido, as nossas vidas nesta manhã. E peço ao Senhor, ó Pai querido, que o arrependimento do Senhor, ó Deus, venha alcançar, ó Pai, as nossas vidas, as nossas casas. Deus, que venha alcançar, ó Pai, todos aqueles que levam o nosso nome por herança. Deus, que esse arrependimento, ó Pai, venha alcançar, ó Pai, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos amigos, ó Pai, de trabalho. Que venha alcançar, Senhor, até mesmo aquelas pessoas que nós não conhecemos, ó Pai. Que esse arrependimento, ele venha alcançar, ó Pai querido, dessas pessoas. Deus, através, ó Pai querido, desta oração, através dessa palavra, através de um profeta, através de um panfleto, através de um louvor, através da Tua palavra que liberta, é viva e eficaz. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Pai, quebranta o nosso coração. Ó Deus, nos dá, Pai, um espírito, ó Pai, contrido, um coração aquebrantado, Pai, para chegarmos diante de Ti, Senhor, e confessar, ó Pai, os nossos pecados, os nossos erros, Pai. Oh Deus, é tempo de arrepender, é tempo de voltar ao Senhor, é tempo de olharmos para o Senhor, que é o nosso total consumador da nossa fé. Oh Deus, eu peço ao Senhor nessa manhã, alcance, ó Pai, a cada um, ó Pai querido, em nome de Jesus, que precisa, Pai, ouvir a Tua palavra. Aquele que se encontra afastado, Deus. Aquele, ó Pai, que se encontra perdido. Deus, aquele que se encontra desesperado em meio ao caos, em meio às más notícias. Ó Deus,
Nos ensina a alegrar, Senhor, com a certeza da salvação. Ó Deus, ainda que tudo, ó Pai, se abale, ainda que tudo, ó Pai, venha, Senhor, se acabar, temos que ter a certeza, Deus, que estamos com o Senhor, temos que ter a certeza da salvação, e mesmo, ó Pai querido, que tudo venha se acabar, temos que ter a certeza que vamos estar juntos com o Senhor, Pai. Precisamos ter essa certeza, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, Rabassuri canta, Rebassurianda lamanai, que essa palavra venha alcançar os corações cativos. E eu ministro nesta manhã a libertação, a restauração, a restituição, em nome de Jesus. Aleluias. Que Deus abençoe você, a sua casa e todos aqueles que levam o teu nome por herança, em nome de Jesus.